Olá, meninas! Novamente, no vídeo anterior eu estava falando com vocês a respeito da ausência da libido, ausência do interesse e do desejo por sexo. E como é um assunto que não tem como ser esgotado assim tão facilmente, é algo que é multifatorial, eu falei naquela primeira ocasião mais relacionado aos conflitos biológicos, com esse olhar da nova medicina germânica a respeito desse tema, porém eu acho que tem outras coisas que são super importantes, que tem muita correlação e que não se trata apenas dessa origem biológica dos conflitos, que vão impactar a questão da libido feminina. É por isso que eu estou fazendo esse segundo vídeo, para tentar dar aí pelo menos uma pincelada em coisas que são importantes de serem ditas para que você leve em consideração. Se você estivesse me procurando hoje, sentada na minha frente, e falasse assim, olha, eu nunca tive libido, nunca tive interesse por sexo, eu ia começar a te fazer algumas questões, algumas possibilidades para a gente começar a explorar um pouco melhor de onde isso vem. Eu te perguntaria, você passou por alguma situação traumática em relação a essa questão do sexo, a tua sexualidade? Você passou por algum abuso ou algum trauma que não envolve necessariamente o abuso, mas que envolve a questão da sexualidade? Né? É uma pergunta a ser respondida por você, porque isso vai ter impacto nessa questão da tua libido. Outra coisa, qual foi a educação que você recebeu em relação a sexo, prazer, relacionamento, troca, afeto? Qual foi o exemplo que você tinha em casa e quando se tocava no assunto, como era, né, a abordagem? Era muito rígida, era muito fechada, era julgadora, trazia essa visão do sexo como algo feio, sujo, reprovável ou não, foi tratado de uma forma natural ou nem sequer foi falado a respeito, você que teve que elaborar aí todo o seu conhecimento a respeito da sua sexualidade sozinha, enfim, é um segundo questionamento a ser feito, porque a questão das crenças tem muita relação, então tem que se tratar. Se for trauma, trata-se os traumas. Se foram essas crenças, trabalha-se com essas crenças. Se foi outras situações aqui, vou pegar minha colinha. Bom, autoconhecimento. O quanto você conhece da sua própria anatomia, o quanto você conhece do seu próprio corpo. Você já se permitiu conhecer o seu próprio corpo? Porque tem mulheres que não gostam de ter relação sexual e sequer conseguem tocar-se. É óbvio que por trás disso vai ter outras situações, vão ter outras situações, vão ter crenças, vão ter às vezes até experiências traumáticas relacionadas a isso, nem sempre. É simplesmente, às vezes, uma crença é o suficiente para fazer com que a mulher sequer toque em si mesma, e aí vai ficar muito difícil ela sentir desejo e sentir, viver essa questão da sexualidade com naturalidade. Então, é uma coisa importante ser perguntada, porque já dá uma boa direção do tamanho do problema e de onde deve-se começar a olhar e a se trabalhar. Como é a sua percepção da sua autoimagem? Como que você se percebe enquanto mulher? Você se sente uma mulher atraente, feminina, sensual? O que você pensa a respeito do seu poder de atração e de sedução? Porque essa questão da autoimagem, da autoestima também tem muita correlação com a questão da libido. Às vezes, num passado, né, já desde então você nunca teve essa imagem, essa autoimagem positiva, então talvez seja aí o BO, é aí que a gente tem que trabalhar para que você melhore essa percepção de si mesma e aí a partir de então comece a desenvolver essa autoconfiança para você poder ter uma vida sexual de qualidade. Muitas vezes é aí o que está o problema. Desde sempre ou a partir de um momento da vida que a mulher muda o corpo, né? Essas coisas podem acontecer. Outra situação. Como que você veio ao mundo? Eu atendi já umas 2 pessoas que eu entrei nesse assunto aí recentemente, né? Nos últimos 2 meses. E que a resposta foi a seguinte, olha, a minha mãe teve vários filhos e a percepção dela é que todas as relações eram abusos, porque ela se casou sem amor, era um relacionamento por, como que se dizia antigamente, um casamento arranjado, né?
E o sexo, como não havia contraceptivos, era uma coisa muito percebida como uma agressão, porque praticamente a mulher engravidava muitas vezes, né, com facilidade. E além da agressão do ato sexual sem a vontade, com uma pessoa que ela não queria, a própria gestação já era uma perpetuação ali por 9 meses da agressão que aconteceu com o ato sexual. Então isso é a percepção da mulher, da mãe, que referiu para essas pessoas. Então, como que uma pessoa que veio ao mundo dessa forma vai conseguir ter uma sexualidade saudável, plena, leve, natural? Por mais que você não se lembre disso, mas talvez seja um aspecto a ser trabalhado. Então, não é só aquilo que a gente vive fora da barriguinha da nossa mãe. Muitas vezes, a nossa chegada ao mundo já impacta a nossa relação com o nosso corpo, com a nossa sexualidade, a nossa visão do que vem a ser o prazer, do que vem a ser o afeto. Então, isso é uma coisa importante de saber. Depois, então, se você teve dificuldade com sexualidade, com essa questão da libido, depois de um período da vida, quando você já tinha uma qualidade na sua sexualidade, de repente houve algum problema. Então eu lhe pergunto, o que aconteceu? Você tem esse problema com um parceiro específico? Foi com aquela pessoa a partir daquele momento? Ou não? É uma coisa generalizada? A partir de um momento, com qualquer parceiro, você não tinha mais libido. Porque, às vezes, o que acontece? Quando é com um parceiro específico, eu te pergunto, houveram conflitos entre vocês? Conflitos que envolveram o seu território? O que é o território da mulher? A casa, os filhos, o marido, o cachorro, o quintal, o teu posto de trabalho. Às vezes, os conflitos que envolvem traições, ameaças, né? Nesse sentido, que a mulher vive se sentindo ameaçada no seu espaço, no seu território, no seu relacionamento. Se ela não confia nesse marido, muitas vezes isso pode alterar a libido dessa mulher, né? Então, é o tipo de situação, a falta de confiança, né? Qual era a qualidade do sexo no início da relação? Por quê? Às vezes o casal já é incompatível desde o início. Só é um pouco menos pior porque é o início. Todo início tem um quê de paixão, um quê de algo melhor, né? Porque é o início. Então, se nem o início fosse minimamente atraente para ambos estarem juntos, interessante, né? Bom, é óbvio que esse relacionamento não teria ido adiante, mas de repente aquele bom também não era tão bom assim, né? Porque às vezes poderia já faltar de início a compatibilidade, porque não são todas as pessoas que são compatíveis. Tem como saber? Só testando, é para isso que serve o namoro, só que às vezes as pessoas apressam um pouco isso, ou então mesmo não sendo tão bom assim, continuam no relacionamento e aí às vezes o que já não era bom no início só tende a piorar ainda mais e chega num ponto que às vezes é inevitável essa incompatibilidade total. A necessidade de vocês dois já era compatível antes, porque assim, se você tem mulheres que nunca gostaram da questão do sexo, você pode querer tratar isso, você pode achar aí que isso é uma coisa natural, isso vai de você. Porém, se pra você já no início não era algo legal e você só tinha relação sexual pra tentar manter esse relacionamento com medo de ficar sozinha, é a receita do desastre caso não seja a mesma ideia que seu parceiro tenha, né? Então vai chegar num ponto que você não vai mais conseguir manter essa aparência, né? E aí o sexo vai se tornar um infortúnio na sua vida. Então você tem que chegar assim num ponto, de repente era isso que você precisava, chegar num ápice de um problema tão grave para você poder parar e olhar realmente para você e o porquê que você tem essa questão com a sexualidade. E aí vale a pena ver o vídeo anterior, que talvez lá tenha algumas dicas a respeito sobre isso. Bom, e uma pergunta chave aí que eu faço para as mulheres: esse homem que você está, né, esse parceiro,
essa parceira, independente da questão da opção sexual, essa pessoa, né? É a pessoa ideal para você? É o seu companheiro ideal? No caso das mulheres com os homens, esse cara, esse teu parceiro, ele é o homem que você quer que seja o pai dos seus filhos? Porque às vezes as pessoas estão juntas por outras razões e nem sempre existe essa atração nesse ponto, nessa questão biológica mesmo, de a mulher ter atração pelo homem que ela escolheu, de sentir que ele é o cara para ser pai dos seus filhos. Às vezes é uma estratégia do próprio organismo da mulher para não engravidar de alguém que ela não considera um parceiro apto, zerar a libido. Pois é, essas coisas acontecem. E aí, nem sempre, como uma frase agora que você está lá do blog que eu escrevi para vocês, nem sempre é possível recuperar o desejo por um parceiro, né? Algumas relações elas terminam em amizade, nada mais do que um sentimento de ternura em relação ao outro, e não existem receitas, mas é você quem vai ter que tomar alguma decisão em relação a isso. Você que vai ter que chegar à conclusão quais são as suas prioridades, é isso que você quer para sua vida. Você está pronta para abrir mão, caso isso não mude, da possibilidade de sentir prazer, de ter uma vida sexual saudável, caso você permaneça com essa pessoa? Você vai tentar mudar isso de que forma? Busca ajuda. Se não for possível, aí vai chegar um momento que você vai ter que realmente decidir se é isso que você quer. E uma coisa eu sempre falo, meninas, se não está bom para você, também não está bom para o seu companheiro, pode ter certeza disso. Então, o diálogo sempre vai ser o melhor caminho. Bom, o que houve pouco antes dessa mudança, caso isso tenha acontecido, mas não tenha relação com o seu parceiro em específico? O que houve um pouco antes dessa mudança em relação à sua libido? Você passou por alguma situação específica? Você viveu algum conflito na sua vida que não tem a ver necessariamente com esse parceiro? Também pode impactar a sua libido. Saúde, seus hormônios, como que tá tudo isso? É bom fazer um check-up. E quando você encontrar alguns desequilíbrios, tratar isso, trata com um tratamento convencional, mas de repente busca também a microfisioterapia. Vai ajudar você a olhar também as questões emocionais ao redor dessas manifestações de sintomas. Depressão, remédio, drogas, tudo isso interfere muito. Então você tem que tratar sim a sua depressão, mas antidepressivo é extremamente broxante, né? Essa é uma consequência. Se for isso, então vai ter que focar pelo menos por um tempo na sua depressão até que você possa sair do antidepressivo e ter uma vida sexual satisfatória, né? Ou buscar alternativas para isso. Anticoncepcional, mais broxante ainda, pode zerar sim a libido da mulher. Se for esse o seu caso, vai ter que procurar soluções alternativas em relação ao anticoncepcional, meninas. Alimentação, álcool, drogas, cigarro. Já falei das drogas em relação aos remédios, né? Gordura, tudo isso influencia muito a nossa libido. Então, não ignore o poder de uma alimentação saudável. Procure uma orientação nutricional nesse sentido. Vá até o post lá no meu blog e leia agora um exercício que eu deixei no final, uma sugestão para você se autoconhecer em relação à sua sexualidade. Tenho certeza que vai ajudar muito. Deixe os comentários, eu acho que por agora é o que eu tenho para dizer. E até a próxima!